Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vou estar falando um pouquinho hoje sobre a Assembleia de Deus e vamos avaliar a igreja em aspectos congregacionais e em aspectos específicos da denominação da Assembleia de Deus. Vou avaliar primeiro os pontos fracos da igreja e depois os pontos fortes. E juntos vamos entender e chegar a uma conclusão no final. Esse será o vídeo de hoje. Bora pro vídeo! Fala, caríssimos irmãos e irmãs. Estou aqui hoje para falar sobre uma das congregações, ou melhor, uma das denominações que mais cresceram nos últimos anos e que adotaram o pentecostalismo como seu modelo de culto e alguns outros parâmetros. E para começar, eu quero falar de um problema que se trata mais sobre a congregação do que sobre a denominação da Assembleia de Deus. E toda vez que eu falar nesse vídeo sobre a congregação e não sobre a denominação, eu estou falando que são problemas que incluem igrejas em locais. Algumas igrejas em certos locais possuem essas falhas, mas não são todas, tá bom? Quando eu falar de algo que envolve a denominação, eu estou falando de um problema que envolve todas as Assembleias de Deus, tá bom? O primeiro problema que eu vou falar um pouquinho aqui hoje envolve a métrica da igreja, ok? A métrica doutrinária da igreja. A Igreja Assembleia de Deus, como a maioria das denominações, possui algumas práticas doutrinárias que, em sua maioria, são costumes. Eu quero deixar claro que eu não sou contra a prática de costumes. Pelo contrário, pratico muitos. Mas eu jamais irei impor costumes ou a outros crentes como se fosse algo notoriamente doutrinário ou coisa do tipo. É bom lembrar que alguns costumes tratados pela Assembleia geralmente são coisas feitas determinadas com base bíblica, tá bom? Mas na grande maioria das vezes também pode acontecer que não seja, tá bom? Notoriamente comprovado, algo que tenha relevância acadêmica de certa forma. E eu separei alguns vídeos em específico de situações de conflitos doutrinários que ocorreram dentro da Igreja Assembleia de Deus, até mesmo durante o momento do culto. E isso é algo surpreendente, né? A pessoa deixar que questões doutrinárias se atrapalhem o momento de adoração a Deus. Mas eu separei alguns vídeos e vou mostrar para vocês aqui alguns momentos dentro da Igreja Assembleia de Deus que eu particularmente achei que foi meio vergonhoso de certa forma, mas eu quero destacar porque é importante que isso aconteça, porque muitas pessoas podem dizer, você vai falar bem, porque você congrega numa Assembleia de Deus ou algo do tipo. Mas eu estou aqui para avaliar metricamente e com o máximo de ceticismo possível a respeito dessa denominação, porque ela é muito famosa e quando algo é muito famoso, também tem muitas polêmicas, tá bom? O primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês envolve a questão de bater palmas, que foi algo adotado por um irmão durante o culto, e essa foi a reação do pastor. Eu vou deixar aí para vocês verem. Queria que os irmãos aplaudissem a Jesus por essas bênçãos. Não? Muito obrigado, irmãos. Pode parar bater palma. Isso aqui é para o movimento pentecostal. Aqui é a Assembleia de Deus de Datuba. Louva a Deus com a boca. Dayana. Nossa, gente, olha só. A primeira coisa que eu já entendo aqui, que é um erro claro aqui, é o fato de que o pastor ele faz questão de destacar uma métrica doutrinária no momento do culto. Isso não é aceitável, isso não é normal. Isso não é normal. Ele envergonhou o irmão diante de toda a congregação. Isso com certeza não provém de Deus. Levando em conta que ele não o corrigiu por um erro bíblico ou por um erro, talvez de palavra, né? Talvez tivesse falado alguma coisa errada ali, mas não. Ele o envergonhou simplesmente porque ele não seguiu à risca os costumes da igreja impostos. Aqui fica claro o embate entre o irmão e o pastor. O irmão não tinha consciência dos costumes da igreja e ele foi envergonhado, de certa forma, pelo pastor que estava presente no momento. É bom lembrar que o pentecostalismo geralmente tem como base alguns cultos com ausência do uso de palmas, né?
o que foi modificado no neopentecostalismo, que trouxe aí um movimento, digamos assim, mais avivado e que envolvia mais o uso das palmas. Diferente do neopentecostalismo, o pentecostalismo preferiu não adotar a prática de palmas, tá bom? Porém, o neopentecostalismo adotou as palmas nos seus modelos, nas suas novas políticas e nos seus modelos de cultos, tá bom? A base para o neopentecostalismo se encontra em Salmos, no capítulo 47. Aqui em Salmos, no capítulo 47, fica algo bem claro aqui, só que a gente tem que entender que texto fora de contexto vira motivo para pecado e vira motivo para blasfêmia ou erros de interpretação, ou coisa do tipo, tá bom? Então vamos avaliar por partes aqui. Traduzido do inglês, All you people, clap your hands, shout to God with the voice of triumph. Que traduzido para o português fica: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Esse versículo aqui, ele está deixando bem claro que quando nós batemos palmas, nós não estamos simplesmente colaborando com alguém, nós estamos louvando a Deus. Só que muita gente não entende que esse versículo aqui ele não é base para você bater palma durante o culto. Ele é base para você bater palma como um sinal de agradecimento a Deus, como um sinal de louvor a Deus. Quando os salmos dos dois filhos de Corá exaltam a bater palmas, está falando a bater palmas em momentos de alegria, em momentos em que você vê o trabalhar de Deus acontecer. E é bom lembrar que se a igreja, a Assembleia de Deus, está condenando o uso de palmas como costume, eu acho que deveria condenar, Júlio César, acho que também deveria condenar o ministério de dança. Porque o ministério de dança não é algo bíblico. O ministério de danças, assim como a palma, ele não existe no caso, né? As danças agora, assim como as palmas, são descritas no livro de Êxodo como algo que Miriam praticou em um momento de alegria, ao ver os soldados do faraó estarem mortos e derrubados na frente deles. Também foi demonstrada com alegria lá em, se eu não me engano, 2 Samuel, quando Davi, após recuperar a Arca da Aliança, louva e dança, né, em alegria por receber a Arca de Deus de volta à cidade de onde ela saiu, né? E essas são as bases para a gente poder dizer que não é algo nitidamente necessário dentro da Igreja das Palmas, mas não são coisas proibidas, tá bom? Assim como a dança, que não é algo um ministério bíblico, mas também não é algo proibido pelas Sagradas Escrituras. Tem outro vídeo que eu também quero que vocês vejam, porque esse vídeo aqui é sensacional. É muito interessante, porque quando você avalia do início, você acaba tendo uma interpretação meio equivocada. Então eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês vejam junto comigo. Vou deixar aí para vocês verem. E olha, meus irmãos, estão apanhando aí um costume que nunca foi nosso. Eu acredito que não deve contar, não sendo nosso, porque é bíblico. Depois vou mostrar na Bíblia. É a questão da barba. Eu vou ler aqui, eu vou pedir para o Moisés, leia na Bíblia, por favor. Isaías 7:20 e depois me leia Ezequiel 5:1. Meus irmãos, Nazireu já foi lá no passado. Nós não temos aqui nenhum nazireado. E o resultado é que nós estamos vendo pastor subindo no púlpito com a barba grande. O que é que está doente? Arrancou o dente? O que é que foi? Irmãos, outra coisa mais. E eu queria pedir aos irmãos, por favor, nós não podemos acompanhar os costumes do povo que está no mundo. Jesus nos chamou para uma coisa melhor. Paulo diz que nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. O pastor sobe no púlpito, irmãos, já não tão bem vestido, sem gravata, e olha, bom, devo ficar por aqui. Mas chega lá barbudo. Não vamos mais aceitar barba aqui entre nós, por favor. Não está faltando gilete, não está muito caro. Compre ou vá no barbeiro. Contanto que tire a sua barba e se apresente à igreja bem direitinho. Paulo disse: convém nos apresentar como obreiro de que não ter se envergonhar, não é? Então, por favor, corta a barba,
Não permita que os seus cooperadores também sejam barbudos, por favor. Tem muito maestro de coral, tem muito maestro de orquestra. Irmãos, acaba tu chega barbudo, por favor. Não é costume da Assembleia de Deus. Não estou dizendo doutrina, não é costume nosso, irmãos, trabalhar com pessoas com barba. Por favor, fica isso guardado no coração de vocês. Agora o resto é com vocês. Amém, glórias a Deus. Ele falou costume, gente. Bem no finalzinho, o senhor José, o pastor José Wellington, deixou bem claro, se não me engano, José Wellington Bezerra da Costa, né? Ele deixou bem claro que isso é um costume da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem como costume que os irmãos não utilizem a barba, tá bom? Mas ele usou base doutrinária para isso na palavra. Vamos ver se isso aqui realmente se comprova na palavra de Deus? Primeiro, ele cita Isaías no capítulo 7, no verso 20. Olha só, do inglês, que está escrito: Is that one day, same, shall shave the Lord of with a razor, this is hired from regions, derived by the king of Assyria. The head and the hair of the feet is shall also the bear consume. Que para o português fica assim: naquele dia, rapatear o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, e a saber por meio do rei da Assíria a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Olha só, ele usa isso como base para dizer a respeito da rapagem, né? da remoção da barba. Outra referência que ele usa também está em Ezequiel, no capítulo 5, no verso 1, que do inglês está escrito: And you son of man take a knife you, sharp razor you of a barber, take and you cause to pass on your head and on your beard, then take balance of weighing and divide. Olha só, e para o português fica assim: Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada como navalha de barbeiro. A tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba, e tomarás uma balança de peso e repartirá os seus cabelos. Vamos avaliar isso aqui rapidamente, tá bom? Porque esse vídeo já está um pouquinho longo. A primeira referência que ele fala é Jesus não, o próprio Deus, ele dá uma sentença a Israel. Tanto que ele faz uma pequena divisão, tá bom? Ele fala, eu vou ler aqui para vocês a segunda parte do versículo. Dentro do contexto que a gente avalia as escrituras, eu peguei o capítulo errado, eu vou avaliar o outro versículo do outro capítulo. Dentro do contexto que a gente pega das escrituras, que é citado pelo José Wellington Bezerra, ele aqui está falando sobre a questão da honra. A barba para aqueles homens da antiguidade representava nível de poder. Quanto maior a barba, maior nível de honra, maior nível de poder. E as pessoas juravam pela barba como sinal de: eu estou realmente certo, eu estou falando sério. E eles sempre juravam a respeito disso, eles sempre usavam a barba como sinal de honra. Quando Deus falava que ele ia raspar, ele ordenava que raspasse a barba, ele estava falando: eu vou te mostrar eu vou mostrar para o povo quem você realmente é. Mas no contexto que ele cita no segundo, que ele cita Isaías 7:20, mas ele também cita Ezequiel 5:1, né? Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada como navalha de barbeiro, tomarás e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Ezequiel no capítulo 5, no verso 2, eu vou ler aqui também. Diz assim: a terça parte queimarás no fogo no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte, ferirás com uma espada ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembanharei a espada atrás deles. Quando Deus fala, irmãos, raspar a barba, ele está falando de remoção. Ele estava falando de Israel. Israel é o seu rosto. Ele vai raspar a barba. Ele vai remover uma parte. Uma parte vai ser destruída. Vai ser removida. Ele fala também que uma parte vai ficar na cidade, vai ser cercada na cidade e vai ser ferida, tá bom? Então a parte de Israel seria ferida, ou seja, entraria em cativeiro. E a terceira parte, ele está falando que
terça parte se espalharia ao vento, tá bom? Se espalharia ao vento. Tá falando o quê? De se dissipar, de se espalhar. E foi o que aconteceu com Israel. Uma parte foi morta, uma parte foi destruída e uma parte se espalhou, né? A disseminação dos judeus, por exemplo, no mundo hoje é muito grande. Tem judeu para todo lado, entende? Então, isso aqui é o contexto. E que se tem uma coisa que a gente aprendeu com Mateus no capítulo 4 é que texto fora de contexto vira motivo para pecado, tá bom? Vamos avaliar agora, eu vou tentar avaliar agora os pontos positivos da igreja, tá bom? Antes de falar um pouquinho, vamos concluir aqui. Algumas métricas da igreja Assembleia de Deus, no quesito doutrinário, são muito bem definidas. E outras nem tanto, tá bom? Mas em grande maioria, sim, elas são muito bem definidas. Mas é bom sempre avaliar um pouco mais antes de decidir qualquer coisa, né, com base nos seus próprios conhecimentos, levando em conta que algumas igrejas possuem costumes específicos, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre o que a igreja tem a oferecer. É uma igreja muito acolhedora, e eu não tô falando só por mim, eu tô falando de amigos e amigas minhas que pisaram na minha igreja, na igreja Assembleia de Deus, onde eu congrego, e falaram positivamente do templo, falaram que se sentiram muito bem acolhidas. O sistema de acolhimento nosso é realmente sensacional. O sistema de culto, ele é bem ordenado, tá bom? Ele traz um sistema assim mais avivado em algumas igrejas neopentecostais, e algumas outras trazem um culto mais direto, mais objetivo, que isso, no caso, é um exemplo de modelo de culto das Assembleias de Deus tradicionais. Sempre apresentam aqueles que visitam a igreja durante os cultos. Na grande maioria, há ausência de bater palmas, né? Como eu já disse antes, a ausência de bater palmas, geralmente só bate palmas quando é ordenado, né? Geralmente quando alguém pede que batam palmas, tá bom? Oração. Geralmente nós oramos de joelhos durante o início do culto e durante o culto nós oramos de pé. Os louvores geralmente são do estilo gospel, tá bom? Geralmente do estilo gospel apenas, e passa um ar de conhecimento sim, assim como eu já tinha mencionado antes sobre a igreja adventista, mas aí vai depender muito de qual assembleia que você está visitando. Algumas não vão passar esse ar de conhecimento e algumas vão conseguir passar esse ar de conhecimento, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você gostou, peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal para que eu possa trazer mais vídeos como esse. Obrigado por ter assistido até aqui, fique com Deus e até a próxima. Tchau.